Olá, boa tarde. É com muito prazer que iniciamos o programa Mais Saúde, uma realização da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Levaremos até você informações sobre saúde, tratamento, prevenção e assistência ao paciente com câncer. No programa de hoje apresentaremos a maratona Contra o Câncer pela Vida, realizada como força-tarefa pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer. Teremos também a entrevista com a enfermeira responsável pela prevenção e rastreamento da ACOM, Sara Lemos. Levaremos também até você a entrevista com dois pesquisadores da Universidade Federal de São João del Rei, Fernando Varotti e Gustavo Lima. Contamos com a sua audiência, com a sua participação e a sua sugestão através do e-mail comunicação@acom.org.br. Então vamos lá. Nós assistiremos agora a entrevista com a enfermeira da ACOM, Sara Lemos, feita pela Graciele Castro. Acompanhe conosco. Olá, uma boa tarde a você que acompanha o programa Mais Saúde, uma realização da ACOM. A ACOM, que desde a sua fundação há 17 anos, oferece o tratamento contra o câncer a pessoas de várias cidades de Minas, dá toda a assistência a esses pacientes e ainda promove a saúde através de ações de prevenção. E é sobre essas ações que nós vamos conversar hoje. Por isso recebemos aqui no estúdio a enfermeira Sara Lemos, vai falar mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Sara. Boa tarde, Graziele. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. O trabalho de prevenção que desde o ano de 2007, que ele está sendo realizado com mais força, ganhou mais espaço na ACOM. E quais são as principais frentes onde atua a prevenção da ACOM, Sara? Bom, Graziele, na verdade, desde a fundação da ACOM, a ACOM tem essa preocupação em trabalhar a prevenção, o tratamento e assistência ao paciente, Então é um todo, até os cuidados paliativos. E a partir de 2007 a gente deu mais gás, o trabalho da prevenção, que é necessário ser feito. A gente tem poucos centros do Brasil que trabalham a prevenção. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de ações sistematicamente, continuamente, em todo o Centro-Oeste Mineiro, para mudar o conceito em relação à prevenção, a relação à doença, e que é possível evitá-lo, é possível fazer a prevenção sim e não ter a doença. E a ACOM tem o consultório itinerante, temos o ACOM na escola. Nós temos várias frentes da prevenção que atua em todos esses trabalhos. Então a gente tem o Câncer Hereditário, que é um projeto nosso, junto com o hospital, junto com a Universidade Federal São João del Rei, que veio nos ajudar nesse projeto, e é um assunto grande, extenso, que nós poderíamos falar nele novamente em outro momento. Nós temos a prevenção nas escolas, juntamente com o projeto da Escola Solidária, que é mostrar àquela criança a importância de ser solidário, de ver o outro, nos ajudar nesse trabalho. Então tem um trabalho efetivo que é feito pelo Altair, a enfermeira trabalha com a gente, pelo Tiago, e a gente tem uma resposta muito grande em relação a isso, mudar o conceito das crianças para a gente mudar o nosso futuro. Olha só que interessante. Então a ACOM já começa a plantar a sementinha da prevenção e da solidariedade. E justamente, o trabalho junto, Na verdade, a gente precisa um trabalho de cidadania, mudar esse conceito da criança, e também é um caminho para nos ajudar. Isso não é segredo para ninguém que a ACOM vive de doações. A gente precisa fazer esse todo o trabalho, e os profissionais que fazem esse trabalho precisam da ajuda para fazer. Nós não temos outras alternativas, nenhuma ajuda governamental. Então esse trabalho é feito com doação, e a gente precisa sim da ajuda das crianças também em relação a isso. E, então é um trabalho muito efetivo, que está sendo muito bem aceito. E a gente já fez aí muitas cidades nas escolas, e agora a gente vai entrar em Divinópolis, e já fez algumas, vamos fazer mais, então é um projeto bacana. Temos a ação do itinerante, que é esses atendimentos, principalmente nas comunidades carentes, que a gente faz esse atendimento, a gente faz esse rastreamento, e dentro de várias ações. Temos as palestras nas empresas, principalmente na semana de CIPAT, levando a informação, levando a orientação, tirando as dúvidas, que também é muito importante. Temos atendimento feito aqui em cima, que as pessoas já nos procuram com uma demanda muito espontânea,
para saber, para informar, para orientar, para pedir caminhos, né? E a gente atende por telefone também, as pessoas nos procuram, enfim, então uma gama de várias frentes. Como é que a gente trabalha isso? Naquilo que vem de pergunta pra gente, naquilo que vem, que a gente sente que a população precisa saber e a gente trabalha em cima. Então a gente tem várias frentes que a prevenção está aí, tá atuando, né? E também com o paciente em si, né? Porque o paciente precisa também fazer suas prevenções. E dados a respeito do trabalho de prevenção? No último ano, tem um número de quantas pessoas foram atendidas? Temos um número, sim. A gente está num gráfico crescente. 2000, por exemplo, para citar, em 2012, nós fechamos, em 2011, nós fechamos com 24 mil, em torno de 24 mil atendimentos em todas essas frentes aí que eu falei, né? 24 mil pessoas que passaram pela prevenção, que escutaram a prevenção, que foram atendidos pela prevenção. Então, é um número bem considerável. Lembrando que são todas essas cidades aí que tem referência para Divinópolis, né? O Centro-Oeste, principalmente o Oeste de Minas. É um número significativo que não fica só nele, né, Sara? Porque essa pessoa, ela multiplica a informação que ela adquiriu e passa para frente. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Nós vamos mudar esse conceito, mudar a história do câncer com várias ações, né? Da doença, com várias ações. Não é uma ajuda só governamental, não é um problema só de saúde pública, é um problema que tem que ser de todos, né? A saúde pública vai entrar onde? Quais são as políticas de saúde pública em relação ao câncer? Por exemplo, dar o acesso ao fumante que quer parar de fumar com mais facilidade. Por exemplo, dar segurança na rua para que as pessoas saiam de casa para fazer esse exercício físico. Isso é saúde pública e isso é importante. Então, é o acesso. Agora, cabe a nós, a responsabilidade maior é do indivíduo, é de cada um, é realmente mudar o estilo de vida. E nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que a gente precisa fazer para prevenir o câncer? Quais são os principais exames? Como deve ser a nossa rotina? Bom, nós precisamos fazer muito e ao mesmo tempo nada, porque a gente já sabe tudo, né? A gente não só colocar em prática. Não, né? nós não vamos, aqui a gente não vai nem falar assim, nossa, vamos colocar a fórmula, não é receita de bolo, receita, né? De bolo, a fórmula, não, aquilo que a gente já sabe e que é cada vez mais efetivo, né? A gente está falando sobre isso porque é importante, é mudar o estilo de vida, é trazer o estilo de vida saudável para a nossa vida. Então, fumar, nem pensar. Se você ter ideia, o cigarro, se nós não tivéssemos cigarro no mundo, nós teríamos 50% menos câncer. O cigarro está realmente ligado ao câncer de pulmão e vários outros cânceres. Então, a gente criar o hábito, né? E é difícil? Com certeza, parar de fumar é difícil, mas precisa de ajuda e força de vontade. Então, o cigarro é o grande vilão dessa história. A gente precisa ter uma dieta saudável. Então, se você conciliar dieta saudável com atividade física equilibrada, isso constante, viu, gente? Não é eu faço um mês e depois volto à minha vida normal. Não, eu preciso preparar meu organismo para que seja benéfico a isso tudo que eu estou fazendo, para ele dar resposta. Então, é um constante. Eu vou ter muito maior a minha percentagem, eu posso jogar até em números, eu posso jogar esse 85% aí, estudos já nos mostram isso, para a gente evitar a doença. As doenças sexualmente transmissíveis, ficar longe delas, se inteirar, se informar. É fácil de se informar sobre elas, a gente precisa, aliás, é um assunto que a gente poderia depois falar também muito dele, porque a gente tem um problema muito grande em relação a isso, porque as crianças, os adolescentes estão começando sua vida sexual muito, muito cedo, então eles precisam estar se inteirando mais desse assunto. Para se proteger da claridade, como a gente fala do sol, né? A gente fala do sol, mas eu falo claridade porque a gente precisa se proteger dentro de casa. Então, ou seja, para usar o protetor solar de manhã, escovou o dente e passou o protetor solar dentro de casa. Tem que virar rotina. Rotina. Né? Saiu de casa, dentro daquele horário ali, com certeza de 10 às 16 horas, que o sol está mais intenso, é se proteger mais. Reforçar protetor solar, usar o óculos escuro, o chapéu, o guarda-sol. Por quê? Nós moramos num país tropical, gente. A gente pode ter
A gente pode usar isso, nós temos esse privilégio de usar todos esses arsenais. O que a gente percebe, onde a gente passou, que as pessoas colocam, Sara, eu tenho vergonha porque o pessoal vai rir de mim, não sei o quê. Não tem que rir. Quem está rindo é porque não tem o conhecimento. Nós podemos fazer isso. Quando você sai do país e vai para países onde neva o ano inteiro, tá todas as mulheres com chapéu grande, com óculos escuros, se protegendo com neve. Nós moramos num país que nos permite isso. Então é proteger. Dê um protetor solar de presente para sua secretária do lar, dê um protetor solar para o seu amigo. Então é a gente multiplicar informações, né? Muitas pessoas não conhecem, para você ter ideia, Graziela, o que é um protetor solar. Nós temos população que não conhece, não sabe o que é isso. É onde a gente leva. Aliás, fica aqui um registrado também, vou aproveitar a deixa, que a gente recebe, gente, quem puder nos ajudar, nos doar protetor solar para prevenção, para o nosso trabalho, é bem-vindo, muito bem-vindo. A gente tem uns parceiros que nos ajudam, mas precisa de mais parceiros. Podem nos mandar protetor solar porque a gente usa e muito nas comunidades onde a gente anda, né? E fechando com nossos exames de rotina. Que todos nós sabemos quais são, né? Então, sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar. A mamografia, né? Que é o exame a partir dos 40 anos que a mulher tem que fazer, e o preventivo, então exames que a gente quer que a mulher faça anualmente, que a mulher tenha essa consciência. Então a gente vai descobrir um câncer de mamografia no inicinho, né, que vai ter uma cura considerável para essa mulher, e o preventivo, a gente vai evitar o câncer de colo de útero. Ele é 100% prevenível, e a gente tem um índice muito baixo de preventivo. A mulher não vai fazer o seu preventivo. E a gente conta com um profissional lá do PSF para fazer, né? O médico está lá, a enfermeira está 8 horas, está apta a fazer a coleta de exame preventivo. Então é importante fazer o exame de sangue oculto nas fezes, que é um exame fácil, barato, que se faz pelo SUS, que vai detectar alguma lesãozinha que está ali no seu intestino, que pode ser várias causas, mas pode ser uma lesão pré-cancerígena. Então fazer os seus exames. O homem entender que a partir dos 40 anos, que a gente tem uma dificuldade muito grande, você sabe, né, do conceito do homem em relação à doença, em relação à saúde e de se cuidar, de ir ao médico, né, a partir dos 40, fazer seus exames de rotina, se cuidar, entender melhor o seu corpo, né. Então, você reparou que são várias gamas de atividades, de atitudes que nós sabemos. Nós conhecemos, é só colocar. Então eu não falei nenhuma aqui, nenhuma fórmula mágica, não. Não, por exemplo, tem uma lesãozinha na pele que está me incomodando, que não cicatriza, uma pintinha que mudou de cor, procura um dermatologista, peça informação, olhe o que é isso, né? Para evitar o câncer de pele. Conhecer o seu corpo, né? Atento aos sinais. Atento aos sinais, e principalmente a mulher, viu, gente? A mulher conhecendo o corpo, principalmente a mulher. Vamos conhecer o nosso corpo, como ele funciona, tá atento a isso. Então a palavra certa é a que a gente começou no começo do programa, né? Prevenir, com certeza, sim, é a melhor solução. E a população de casa, né, as pessoas que nos assistem, será que estão por dentro, estão inteiradas desse assunto do como prevenir? A repórter Sabrina Santos foi às ruas, vamos acompanhar a enquete, Sara. Okay. Domingo, dia 8 de abril, foi lembrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, e a ACOM, que tem ação permanente de prevenção, realizou uma maratona com atividades do dia 30 de março ao dia 4 de abril. Um total de 8 ações entre palestras e orientações de prevenção contra a doença. Bem, a ACOM desde 2007 ela trabalha o trabalho de prevenção e rastreamento do câncer. E essa semana, desde o dia 30, a gente está fazendo o que a gente chama de mutirão da prevenção. Esse mutirão da prevenção a gente está rodando empresas, escolas, postos de saúde, e ação comunitária, mostrando a importância do cuidado, do autocuidado, de uma vida saudável, que a gente sabe que tendo uma vida saudável, com certeza a gente evita vários problemas, e entre eles o câncer. As voluntárias da entidade distribuíram kits de frutas com uma mensagem de apoio ao combate à doença. Como que você se protege, né, se previne contra o câncer? Eu me previno sim, fazendo uma ginástica, uma academia, um exercício com a bicicleta, caminhando sempre à tarde, fazendo caminhadinha, beber muito líquido, uma água, muitas frutas. O que eu previno máximo é de jeito. E você acha importante relembrar para as pessoas essa data? Eu acho, porque essa data é especial, né? Ela ajuda uns aos outros, ajuda a pessoa a lembrar das coisas.
2 anos, a Organização Mundial de Saúde realiza uma estimativa de quantos casos são previstos para o Brasil. E neste ano de 2012, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, divulgou um documento que prevê mais de 520 mil novos casos da doença. Estamos aqui com a Karina, ela é funcionária pública. Karina, você sabe quais os exames devem ser feitos para prevenir o câncer? Não, mas eu gostaria de saber. Karina, e o que você faz por você que ajuda a prevenir a doença? Eu faço bastante atividade física, eu faço natação, musculação, corrida e tênis. E alimentação, como é? Eu faço acompanhamento com nutricionista também. Bacana, obrigada, Karina. Quais os exames você acha que podem prevenir o câncer? Eu acho que, principalmente para o público masculino, seria o exame de próstata, né? Em primeiro lugar. E, evidentemente, as pessoas de risco, fumantes, etc., deveriam se precaver e procurar fazer os exames necessários. Eu acho que são exame de sangue, raio-x, eu acho que são esses exames. Então, Sara, as pessoas estão mais informadas a respeito desse assunto, o que elas devem fazer? Bom, é aquilo que nós falamos hoje, né, Graziele? É prevenir, é conhecer, é ter esse conhecimento, esse entendimento, né, conhecendo e fazer a ação. Não adianta só conhecer, ter o conhecimento e ter a ação. Então, entre no site da ACOM, entre no site da prevenção. A gente faz um trabalho com muito carinho, com muita atenção, né, dedicado à população para entender isso. Entre no Fale Conosco, faça suas perguntas, a gente está aí para atender e para mudar mesmo o conceito. Mas no básico, o forte vamos nos prevenir. Vamos ter a prevenção de entender e de ter ação para mudar essa história, ok? Então, Sara, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Mais Saúde. A entrevista termina aqui. Até semana que vem com muito mais saúde para todos nós. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto com uma entrevista interessantíssima com 2 pesquisadores da Universidade Federal de São João del Rei. Fique conosco, voltamos já já. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. A ACOM é a única instituição que arrecada doações para o Hospital do Câncer do Centro-Oeste de Minas. A ACOM agradece os seus colaboradores que há mais de 15 anos acreditam e confiam no seu trabalho. Faça a sua parte. Seja um doador. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. Olá, estamos apresentando o programa Mais Saúde, um programa realizado pela ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Assista agora conosco a entrevista com os pesquisadores da Universidade Federal de São João del Rei. É com você, Paulo Henrique. Pesquisadores conseguiram identificar e reproduzir no laboratório da Universidade Federal de São João del Rei, em Divinópolis, campus Dona Lindu, uma substância que pode combater o crescimento das células cancerígenas. Essa pesquisa foi feita em parceria com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e a Fundação Ezequiel Dias. Eu estou aqui no estúdio com Gustavo Viana e Fernando Varotti, que são pesquisadores e professores da Universidade Federal de São João del Rei. Gostaria que vocês se apresentassem. Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou graduado em farmácia e eu fiz a minha pós-graduação em Química. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado em síntese orgânica. Boa tarde, Paulo. Eu fiz a minha graduação em Biologia, fiz meu mestrado em Fisiologia Comparada, o doutorado em Farmacologia Bioquímica e o pós-doutorado em Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos. Bacana. Gustavo, eu gostaria que você falasse para as pessoas que nos assistem desde quando essa pesquisa é feita e como foi que ela iniciou, como foi que começou o processo, a descoberta da substância, né? Enfim. Bom, esse trabalho de pesquisa ele teve início em meados de 2005, 2006, durante ainda o período em que eu fazia o meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, né, a UFMG, e que nós começamos a sintetizar os primeiros análogos de alcaloides marinhos. Então, foi um trabalho que inicialmente
o nosso interesse era simplesmente sintetizar esses compostos em laboratório, dado o desafio químico que isso representava e ainda representa hoje em dia. Então foi quando nós começamos o preparo dessas primeiras substâncias. Bom, e esse estudo tem alguma relação pelo fato de Divinópolis ter o Hospital do Câncer da ACOM, que objetiva prevenção, tratamento e assistência ao paciente oncológico? Olha, quando nós viemos para cá, a Universidade Federal de São João del Rei montou um centro aqui de ciências da saúde que congrega não só a pesquisa, como a gente tem feito com linhagens tumorais, mas também com doenças negligenciadas. Então, desde quando a gente começou a nossa linha de trabalho, essa foi uma preocupação pelo fato de Divinópolis, de vocês serem uma referência para a região centro-oeste também, e de já serem, inclusive, parceiros da universidade. Certo. E em linhas gerais, o que consiste esse estudo, assim, como ele é feito, né? Fala em linhas gerais para a gente mesmo, o que seria? Esse estudo, na verdade, a gente contemplou agora a primeira etapa dele. Então, depois que o Gustavo conseguiu concluir a síntese, o que a gente fez num outro laboratório da universidade foi avaliar a ação dessas substâncias tanto em parasitos de malária que são cultivados em laboratório, como linhagens tumorais humanas que também são cultivadas em laboratório. Então, essa primeira etapa, esse início da pesquisa, demonstrou que essas substâncias têm uma ação extremamente poderosa tanto contra esses parasitos como contra essas linhagens tumorais. Bom, Fernando, e além do combate ao câncer, essa substância se mostrou eficaz no combate a quais outras doenças? A gente já avaliou essas substâncias contra a malária e já começamos a avaliar agora contra a leishmania, que também é um problema aqui, não só da cidade, como da região. Então, em pouco tempo, a gente já espera ter os resultados contra a leishmania também. Bacana. Bom, estruturas similares à taneladina C, elas se mostraram eficazes, né? Elas inibem até 80% o surgimento de células cancerígenas, né? Em relação às atuais drogas que são usadas no tratamento, né, do câncer, qual que é a porcentagem de atuação dessas estruturas com relação às atuais drogas? Quando a gente realizou esse trabalho em laboratório, a gente teve o cuidado de, em paralelo, comparar com um fármaco que já é conhecido da quimioterapia tradicional, que é o etoposídeo. O etoposídeo ele é extremamente eficiente e ele induz a morte de uma maneira programada dessas células tumorais. A gente percebeu que nesse primeiro set que o Gustavo concluiu, as moléculas mais promissoras, elas não estavam muito distantes de uma ordem de potência do etoposídeo. Então isso deixou a gente extremamente feliz e extremamente entusiasmado com esse trabalho. Agora a gente está, nessa próxima etapa, a gente espera agora comparar essa ação com outros quimioterápicos e observar se esse efeito próximo ele se compara ou se há uma diferença para tentar melhorar um pouco mais essas moléculas. Bacana. Bom, e Gustavo, quais as etapas dessa pesquisa? Porque daqui para frente, desse primeiro momento até ela se tornar um medicamento de fato, é um longo processo, né? Explica melhor para quem está em casa como funciona esse processo. Bom, esse processo ele realmente ele é bastante longo. Eu dividiria inicialmente talvez em duas etapas, né? A primeira etapa seria orientado, né, pelos primeiros resultados, os resultados preliminares que o professor Fernando Varotti nos encaminhou, seria realizar modificações nessas estruturas que nós já fizemos e preparar uma nova série de compostos. Então, esse é uma etapa do trabalho que compete à modificação dessa substância, a parte química, por assim dizer. E com relação à parte dos ensaios, todos os nossos ensaios foram realizados em cultura, né, de células. Então, eu acredito que no segundo semestre nós devemos começar a realizar esses testes em laboratório, em camundongos. E aí eu acredito que o professor Fernando Varotti pode passar melhor para a gente o panorama dessa próxima etapa do trabalho. Claro. E além disso, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco também o teste em humanos. Ele vai demorar daqui a 6, 7 anos aproximadamente, né? Ou até mais, dependendo. O que a gente está concretizando agora, junto com a parceria com a FMG, são essa segunda etapa do trabalho, que são os ensaios em vivo. Dessa etapa, a gente pretende entender um pouco mais por que essas moléculas funcionam de maneira mais seletiva contra as células tumorais e não contra as células normais, por exemplo. Entender um pouco mais esse mecanismo de ação delas
e, com isso, propor alguns candidatos que possam depois, futuramente, ser levados até ou chegar em ensaios com humanos. A gente prevê, se o trabalho correr de uma maneira como a gente quer ou como a gente prevê, essa segunda etapa ela demoraria em torno de 5 anos para a gente conseguir estabelecer ou conseguir fechar a segunda etapa. A terceira etapa, que se encaminharia para ensaios com humanos, demoraria em torno de mais 10 ou 15 anos, aproximadamente. Então ainda é um trabalho longo, mas o começo já foi dado. Eu acho que essa é a parte mais importante. Certo. E a pesquisa continua em Divinópolis ou esses demais processos acontecem em outras localidades, por exemplo? Nesse momento, na parte de ensaios, a gente concentra um pouco mais agora na UFMG. A parte química, Gustavo, acho que concentra aqui. Eu gostaria de salientar que o processo ele tem uma característica, todo esse estudo que nós temos feito, ele é feito em uma grande colaboração entre várias instituições. Então, existe uma participação muito importante de nossos colaboradores no Departamento de Química, na Universidade Federal de Minas Gerais, na figura da professora Rosemary de Freitas. Nós também temos uma outra colaboração também bastante importante na Fundação Ezequiel Dias, com a professora Luciana, que também tem nos auxiliado em todo esse trabalho. Então, ele é um projeto que vem sendo executado por várias instituições, né? Nós somos um dos representantes e nós temos a colaboração de outras pessoas também nessa pesquisa. Gostaria de parabenizar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Salientar que são trabalhos assim que possibilitaram que nós tenhamos. E é toda essa estrutura que tem no Hospital do Câncer, que é a mesma de grandes centros e tudo, né? Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês e vamos aguardar, né, os próximos capítulos dessa pesquisa, de como funciona, que é um procedimento normal, mas que é promissor e com certeza trará excelentes resultados. Herbert, é com você. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa Mais Saúde. Obrigado a você pela sua audiência, por ter participado conosco e contamos com você no sábado que vem, no mesmo horário. Um forte abraço, um ótimo final de semana e até lá!